só, nós vamos começar estudando a hibridização do carbono, né? Vocês sabem que o carbono, ele faz ligações químicas através de hibridização, né? Então, a primeira providência é a gente fazer a localização do carbono na tabela periódica. Então, aí no slide vocês estão vendo, né, o carbono, e você pode acompanhar também com a sua tabela periódica. Ele é do grupo 14, segundo período, tem número atômico 6. O que significa esse número atômico 6? Né? Significa que ele tem 6 prótons e 6 elétrons na eletrosfera. Qual seria a distribuição eletrônica? Como você distribuiria esses elétrons na eletrosfera do átomo, né? Então, você vai usar aí, você está vendo, olha só, 2 números quânticos, tá? O n igual a 1 e o n igual a 2. Né? Ele está no segundo período, então você vai usar até o nível quântico n igual a 2. Então, você tem aí, ó, um S2, né, que são os elétrons que estão no nível quântico n igual a 1, no subnível S, tá? No orbital S, com 2 elétrons, né? Porque pelo princípio de Pauling, você pode ter no máximo 2 elétrons em cada orbital. Aí você vem para o nível quântico n igual a 2. No nível quântico n igual a 2, você trabalha com 2 subníveis, o S e o P. No subnível S, você vai ter o orbital S com 2 elétrons. E você vai ter o subnível P com 3 orbitais, né? O PX, o PY e o PZ. Então, fazendo a distribuição agora na camada de valência, que é o que interessa, né? Por que a camada de valência ela é tão interessante? Porque é através da camada de valência que você faz as ligações químicas, né? Então, a camada de valência, ela é uma camada importante de ser analisada de um átomo, porque é a partir dali que ele vai fazer ligações com vários outros átomos, né? Formando a matéria. Então, veja bem, então, na camada de valência, você tem elétrons distribuídos apenas em 3 orbitais. Você está percebendo isso? Ó? 2s2, nesse orbital S você tem 2 elétrons, no PX você tem 1 elétron, no PZ você também tem 1 elétron, e no PY você tem 1 elétron, e no PZ você tem 0 elétron. Ou seja, esse orbital PZ, ele não vai participar de ligação química, ele não vai se ligar a nenhum outro átomo, né? Porque não tem elétron. Para você formar uma ligação química, você precisa de elétron. Então, nesse orbital não tem elétron. Então, pelo que está escrito aí, você poderia formar apenas 3 ligações químicas, né? Porque você tem 3 orbitais com elétrons. O PZ não tem elétron, então ele não pode formar ligação química. Só que tem um pequeno detalhe. O Kekulé, em um dos seus postulados, ele mostrou que o carbono forma 4 ligações. Então, veja bem, se o carbono forma 4 ligações, eu tenho que dar um jeito nessa camada de valência. Porque nessa camada de valência, eu tenho 3 orbitais, cada orbital desse com um elétron capaz de formar ligação. Então, formar 3 ligações, mas Kekulé diz que tem que formar 4, né? Também teve outro pesquisador lá na França, Lebel e Van Toff, que também fizeram estudo e chegaram à conclusão que o carbono estava no centro de um tetraedro regular, né? De tal forma que ele formaria o quê? 4 ligações também, né? Ele está no centro de um tetraedro regular com a sua capacidade de combinação voltadas para o vértice. Então, nós temos 2 pesquisadores aí afirmando que o carbono tem que formar 4 ligações. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Hibridizando o carbono, né? Porque se eu tenho que hibridizar o carbono de tal maneira que eu fique com 4 orbitais, né?
E em cada um desses orbitais eu fiquei com um elétron desemparelhado para eu poder formar a ligação, tá? Então, aqui você está vendo, olha, tem que formar 4 ligações, né? Nós botamos uma estrutura aí mostrando para você, né? Aquela parte tracejada mostra um hidrogênio para trás, né? Aquela cunha em negrito para frente e os 2 traços no plano. E aquele modelo molecular ali do lado mostra para você que realmente o carbono forma 4 ligações e ele está no centro de um tetraedro regular, conforme falou Lebel e Van 't Hoff. Ok, e aí isso está em desacordo com essa distribuição de elétrons aqui, porque com essa distribuição de elétrons na camada de valência eu não formo as 4 ligações. Ok, seguindo adiante, eu vou agora hibridizar. O que é que eu preciso? Eu preciso de realizar uma hibridização, né, que é uma combinação linear desses orbitais, para a gente formar novos orbitais. Então, veja bem, quando eu faço a hibridização, se eu fizer a combinação linear de 3 orbitais, eu tenho que obter 3 novos orbitais, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu vou transformar esses orbitais num orbital hibridizado. Ok, então, a primeira providência é eu ir atrás dos 4 orbitais, né? Porque o PZ com 0 elétron não vai adiantar de nada. Então, quando eu passo o elétron do S para o PZ, né? Você vê que no estado fundamental o S está com 2 elétrons. Eu passo um elétron do S para o PZ. Posso fazer isso? Posso, porque eu estou dentro do mesmo nível quântico. Eu não posso fazer isso quando eu estou em nível quântico diferente. Ok, agora eu tenho 4 orbitais com 4 elétrons desemparelhados. Aí você diz, bom, então por que a partir daí eu já não faço as 4 ligações? Porque eu quero 4 ligações de mesma energia. Tá? Para eu ter 4 ligações de mesma energia, eu tenho que ter o quê? 4 orbitais iguais. Porque a energia do orbital S é diferente do orbital P. O orbital P tem uma energia um pouco maior que a do orbital S. Então, veja bem, o que é que eu vou fazer então? Eu vou hibridizar, ou seja, eu vou fazer a combinação linear desses orbitais, né? Vou fazer a combinação linear desses orbitais e criar 4 novos orbitais de mesma energia. Então, é o que eu fiz, né? Pela lei da probabilidade, eu posso ali fazer quantas combinações lineares? Eu posso fazer 3 combinações lineares. Eu posso pegar o S e combinar com os 3 P's e ter 4 orbitais sp3, que é o que nós estamos estudando hoje. Né? Numa aula posterior, nós vamos estudar a hibridização sp2, que é a segunda probabilidade, eu fazer a combinação linear com um S e com 2 orbitais P's. Né? E, finalmente, a terceira probabilidade é eu fazer a combinação linear de um orbital S com um orbital P. São as 3 probabilidades que existem. Ok, então o que me interessa agora são os 4 orbitais iguais de mesma energia, cada um com um elétron desemparelhado e vai formar as 4 ligações. Tá? Tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Ok, então vamos prosseguir. Então, agora eu vou mostrar para vocês que esses 4 orbitais sp3, tá? Deixa eu voltar só aqui para você ver, ó. Tá vendo? Estado hibridado, são 4 orbitais no nível quântico n igual a 2. Tá? Então, você vê, olha, se você usar a imaginação, antes do carbono hibridar, você tem n igual a 1, aí você tem 1s2 nesse nível quântico n igual a 1, certo? No nível quântico n igual a 2, você tem 2s2 e 2p2, certo? Agora, com carbono hibridado, como é que eu faria essa distribuição? No n igual a 1, eu vou ter o quê? 1s2.
No N igual a 2, eu vou ter esses 4 orbitais hibridados sp3, cada um com um elétron, com a mesma energia. Ok? Bom, esses 4 orbitais, quando eles estão juntos, eles formam um tetraedro regular. Tá? E no espaço, o ângulo entre um orbital e outro fica sendo de 109,5 graus. Tá? Então, você vê aqui, ó, estou mostrando ali o desenho. Ó. Você vê que esses desenhos aí você pode fazer até com balão, né? Porque você vê que ele tem mais caráter P, né? Ele é sp3, então ele fica um orbital, tipo assim, com um pedaço do lóbulo, né? Do P, e uma bolotinha perto ali, que é o S. Ele fica com mais caráter P do que S, porque ele faz a combinação linear com 3 P's e apenas com um S. Né? Então, ele tem esse jeitão aí que você está vendo, né? Então, ali você tem, olha, a estrutura do metano. Então, você vê os 4 orbitais sp3 ali, né? Formando entre si um ângulo de 109 graus, tá? E aquela bola que está ali na ponta, né? Representa o orbital S, né? Que está o único elétron ali, que é o elétron S, né? Que é do hidrogênio. Né? Ele só tem um elétron no nível quântico N igual a 1 no orbital S. Então, você vê ali que a gente tem os 4 orbitais formando uma geometria tetraédrica e o ângulo entre esses orbitais é um ângulo de 109,5 graus. Embaixo eu mostro também para vocês o etano. Né? Então, você tem ali 2 carbonos sp3 fazendo conexão e dando origem à molécula do etano. Tá? Bom, como seria um exemplo no dia a dia da gente com carbono sp3? Tem muito, né? Tem a celulose, né? O papel. Temos também nas plantas medicinais, nos chás caseiros que a gente toma, a maioria desses compostos, eles possuem na sua estrutura o carbono sp3. Então, a hortelã, que é vendida no supermercado, ela tem na sua composição química o mentol e o cineol, um 8-cineol. Né? Esses 2 compostos aí são monoterpenos. Né? E você vê aí, tanto na estrutura do mentol como na estrutura do 1,8-cineol, você só tem carbono sp3. Né? Quer dizer, esses carbonos todos aí estão formando 4 ligações, né, de mesma energia. Essas ligações que o carbono faz no seu estado hibridado, elas são sempre de mesma energia. E elas são chamadas de ligação sigma. Tá? Então, você vê ali os 2 compostos, o mentol e um 8-cineol, você tem apenas a presença da ligação sigma, porque você está com o carbono do tipo sp3. Então, ele forma 4 ligações e essas 4 ligações são ligações sigma. Agora, nós vamos ver a hibridação sp3 na camada de valência do nitrogênio. Né? Então, se você olhar aí na sua tabela periódica, o nitrogênio está no grupo 5, grupo 15, perdão, e tem 5 elétrons na camada de valência. Tá? Então, o nitrogênio está no grupo 5, que antigamente chamava de família 5A, agora não, agora a gente chama grupo, né? Então, é um grupo 15, e ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, a camada de valência dele, o estado fundamental dele, é um S2, que está faltando ali no slide, tá? Um S2, 2 S2, 2PX1, 2PY1 e 2PZ1. Tá? Agora eu vou pegar apenas a camada de valência, né? Do estado fundamental e vou fazer a hibridização. Então, veja bem, eu quero um carbono com hibridação sp3, então eu vou ter
Agora ali você vê que um dos orbitais vai ficar com 2 elétrons. Porque o carbono tinha 4 elétrons, então ficava um elétron em cada orbital. Só que o nitrogênio ele tem 5 elétrons, então quando eu for distribuir nesses orbitais sp3, um dos orbitais vai ficar com 2 elétrons. Né? Então eu distribuo os elétrons e você vê que um dos orbitais ficou o quê? Preenchido com 2 elétrons. Então, como ficaria a distribuição de elétrons nesses orbitais sp3? Então, você vê ali ó, os 4 orbitais sp3 e eu fiz a distribuição. Né? Então, ficaram distribuídos 5 elétrons. Então, você vê que agora eu tenho um orbital preenchido e esse orbital preenchido, ele vai ocasionar uma repulsão com esses orbitais que estão semi-preenchidos. Né? Porque ele vai estar com 2 elétrons ali. Então, ele vai gerar uma repulsão. Isso vai gerar uma instabilidade molecular, porque se eu tenho uma repulsão na formação da molécula, essa molécula vai tentar o quê? Minimizar essa repulsão. Então, eu vou tentar mudar esse ângulo de 109,5 graus para um ângulo de 107 graus para diminuir essa repulsão que existe entre o orbital sp3 preenchido e o orbital sp3 semi-preenchido. Tá? Quando eu faço quando eu diminuo essa repulsão, eu gero uma outra geometria. Então, ele vai sair dessa geometria tetraédrica, que para o carbono ela é estável, mas para o nitrogênio ela não é. Porque o nitrogênio tem 5 elétrons e esses 2 elétrons ali do orbital que está preenchido vai gerar uma repulsão. Então, ele muda a geometria, ele sai de geometria tetraédrica para uma geometria piramidal. Tá? Então, você vê ali ó, a geometria piramidal e o ângulo entre os orbitais passa a ser de 107 graus. O nitrogênio ele é importante nesses compostos de carbono, porque ele dá origem às aminas. Né? Então, você tem as aminas primárias, secundárias e terciárias, e essas aminas alifáticas, o nitrogênio vai ser conectado num carbono sp3. Então, a gente diz que é um composto sp3, né? Um composto com carbono sp3. Bom, agora nós vamos ver a hibridização no oxigênio. Aí você deve estar se perguntando, por que ela está fazendo no carbono, no oxigênio e no nitrogênio? Se você olhar na sua tabela periódica, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, todos são do segundo período. Tá? Então, a distribuição de elétrons da camada de valência deles vai ocupar esses 2 orbitais, o S e o P, que vão sofrer a mesma hibridização. O que vai mudar é a quantidade de elétrons que eu vou distribuir nesse orbital hibridado, entendeu? Então, não é só o carbono que tem hibridização sp3, o oxigênio tem, o nitrogênio tem. Tá? Então, veja bem, quando você coloca para o oxigênio, ele já é do grupo 16, né? Se você olhar aí na sua tabela, ele é do grupo 16 e ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, agora eu vou ter que distribuir nesses 4 orbitais sp3, 6 elétrons. Então, eu distribuo. Ó. Então, veja bem, no slide você está vendo que agora eu vou ter uma repulsão grande aí. Uma repulsão bem grande, porque eu vou ter uma repulsão que vai ocorrer entre esses 2 orbitais que estão preenchidos. Então, vai ser uma repulsão entre elétrons, né? Nesses 2 orbitais que estão preenchidos. Essa repulsão, ela vai ocasionar uma instabilidade molecular, ou seja, a molécula ela vai tentar se ajeitar espacialmente de forma a minimizar essa repulsão. Então, o que acontece? Esse ângulo de 109,5 graus entre os orbitais sp3, ele passa para 105 graus. Tanto que você vê que a geometria passa a ser uma geometria angular. Tá?
para poder minimizar essa repulsão eletrostática. E você vê que um exemplo é a molécula da água, né? Na molécula da água, você está com a geometria angular de 105 graus. Tá? Então, agora nós vamos ver alguns compostos com carbono sp3. Tá? Então, nós temos os alcanos, que é encadeamento apenas de carbono e hidrogênio. Né? Então, você tem aí o 2,2,4-trimetilpentano. Por que eu escolhi o 2,2,4-trimetilpentano? Porque ele faz parte da octanagem da gasolina. A gasolina que tem muito 2,2,4-trimetilpentano é uma gasolina boa, né? Ela não bate ali o pino do motor do carro. Então, quando eu vou medir a octanagem da gasolina, eu uso uma escala aonde uma gasolina ruim, ela é rica em heptano. Uma gasolina boa, ela é rica nesse 2,2,4-trimetilpentano, né? Que eu meço a octanagem da gasolina. Então, se eu digo que uma gasolina que tem 80% de octanagem, é porque ela tem 80% de 2,2,4-trimetilpentano e 20% de heptano. Né? Ali você está vendo o modelo molecular. Veja bem que dá para a gente perceber no modelo molecular o carbono formando as 4 ligações de mesma energia, né, com seus orbitais hibridados de forma sp3. Um outro que aparece são os cicloalcanos. Eu escolhi o ciclohexano. Né? Então, você vê que o ciclohexano, quando você olha ele de forma planar, ele está ali do lado. Né? Quando você olha de forma planar, você não consegue distinguir a posição espacial desses ligantes, porque cada carbono sp3 ali que forma o anel, ele tem 2 hidrogênios. Né? Quando eu tiro ele do plano e jogo para o espaço, esses 2 hidrogênios, eles adquirem uma posição espacial, chamada de axial e equatorial. Né? Então, ali, você vê que eu tenho os 2 anéis na forma cadeira, né, do ciclohexano. Ele também você pode fazer uma torção na estrutura anelar e gerar uma conformação que a gente chama de bote. Né? E há uma outra também que é fácil de fazer com o modelo molecular, é a conformação torcida. Então, você vê que o ciclohexano, ele fica na forma mais estável dele, é na conformação cadeira. Tá? Por que a forma cadeira do ciclohexano? Ok, a conformação cadeira do ciclohexano, ela é a mais estável, porque nessa conformação você tem um carbono para cima e outro para baixo. E lembra que eu ensinei para vocês que as moléculas orgânicas, para elas se tornarem estáveis, elas têm que ter seus ligantes o mais afastado possível, de preferência um para cima e outro para baixo. Então, nessa conformação cadeira, você consegue colocar todos os ligantes do carbono sp3, um para cima e outro para baixo. Né? O que vai ser bem visível agora no próximo slide. Olha só. Você está vendo aí como os ligantes vão ter posições espaciais diferentes? Você tem um hidrogênio que é chamado de axial, que segue o eixo molecular. Então, está um para cima, outro para baixo. Vocês estão percebendo que nesses hidrogênios axiais eu tenho 3 para cima e 3 para baixo. Deu para vocês perceberem? Né? Então, tem 3 para cima e 3 para baixo. E eu tenho também os hidrogênios chamados de equatorial, que espacialmente eles estão em cima e abaixo da linha do Equador. Então, eu também vou ter hidrogênio equatorial para cima e para baixo. Tá? Quando eu juntar esses hidrogênios todos, você vai ter a seguinte imagem. Ó.
tá? Então, você vê aí que eu botei os hidrogênios axiais em vermelho, tá? Então, você continua vendo 3 para cima e 3 para baixo. E os hidrogênios equatoriais, eles estão em branco. Então, também você tem 3 para cima e 3 para baixo, tá? E dá para você perceber que esses 3 hidrogênios que estão para cima, eles estão meio que mais próximos. Se eu colocar algum ligante nessa posição axial, eu vou ter um impedimento espacial, que a gente chama, né? Eu vou ter esses ligantes muito próximos um do outro. Tá? Isso dá para ser percebido aqui, ó. Essas interações que estão para cima, com os hidrogênios axiais, se você olhar a posição 1, tá? Ali no primeiro desenho, né? Na cadeira. Então, você tem ali, ó, 1, 2 e 3. Esses 3 hidrogênios, tá? Eles estão formando ali, esses que estão para cima, uma interação axial. Tá? Então, o que é que eu concluo daí? Se eu for colocar um ligante nesse anel, volumoso como uma metila, eu não vou colocar na posição axial. A posição axial, ela acaba sendo uma posição maléfica, porque ela dá essa interação 1,3 de axial e a energia da molécula acaba aumentando. Né? Então, quando eu vou colocar um ligante no ciclo hexano e eu quero escrever a molécula no espaço, eu coloco esse ligante aonde? Na posição equatorial. Porque a posição equatorial, ela não dá essa interação 1,3 de axial. Então, você vê que essa interação 1,3 de axial, ela existe tanto para a parte de cima da cadeira, como para a parte de baixo. Né? Então, ela é uma interação forte e aumenta a energia molecular. Na forma BOT, que eu nem trabalho, porque é uma forma que é muito instável, né? Eu tenho uma interação que é chamada de interação mastro. Mas essa forma eu praticamente não trabalho, eu trabalho mais com a cadeira, porque é que tem maior estabilidade. Tá? É a de menor energia. Outro composto que tem a presença de carbono sp3 é o álcool, né? Você vê que até por definição o álcool ele traz a hidroxila, né, que é seu grupo funcional, ligado em carbono sp3, que pode ser um carbono sp3 primário, pode ser um carbono sp3 secundário e pode ser um carbono sp3 terciário, né? Se a hidroxila vier ligada a um carbono sp3 primário, eu digo que eu tenho um álcool primário. Se a hidroxila vier ligada, conectada num carbono sp3 secundário, eu tenho um álcool secundário. E, finalmente, ela ligada num carbono sp3 terciário, eu vou ter um álcool terciário. Tá? Então, fica aí para vocês exercitarem a formação de álcool primário, secundário e terciário. Tá? Aqui nós temos o exemplo, o etanol, né? Que é usado socialmente como combustível. Outro composto que a gente vê, né, que tem também carbono sp3, só voltando aqui, quando você olha para o álcool, você vê duas ligações covalentes polares. Vocês estão enxergando? Qual é a primeira ligação covalente polar? Entre o carbono e o oxigênio. Muito bem. Qual é a outra? Pode falar alto. Qual é a outra? Oxigênio e hidrogênio. Muito bem. Então, nessas ligações covalentes polares, eu digo que eu tenho um sítio reacional. Né? O que significa um sítio reacional? Significa que nessa ligação química eu posso fazer uma transformação na molécula. Então, eu posso pegar um álcool e fazer uma transformação molecular nesse álcool, fazendo cisão, ou na ligação heterolítica, ou na ligação carbono-oxigênio, ou uma cisão heterolítica na ligação oxigênio-hidrogênio. Então, eu tenho dois sítios reativos nessa molécula. Tá?
Já no halogeneto de alquila, também chamado de haloalcano, né? Por que que é haloalcano? Porque é um halogênio conectado num encadeamento de carbono. Então, chama haloalcano ou halogeneto de alquila. Ok, então ali você tem o 2-bromo-propano, né? Você encadeou 3 carbonos, sp3, e no carbono 2 você conectou o halogênio bromo. Ok. Ao fazer essa conexão, o que você percebe? Que a eletronegatividade do bromo é maior que a do carbono, né? Então, o bromo ele vai ter uma tendência ao quê, gente? De puxar elétrons, né? O bromo puxa elétrons, com isso, momentaneamente ele fica com uma carga parcial negativa e o carbono momentaneamente fica com uma carga parcial positiva. Isso aí gera o quê? Gera um dipolo elétrico na estrutura, né? Nessa ligação covalente polar, na ligação carbono-bromo, eu também posso fazer uma transformação molecular. Posso fazer uma cisão heterolítica aí através de um mecanismo e fazer uma transformação molecular. Tá? Então, o sítio reacional dessa estrutura vai ser aonde? Na ligação carbono-bromo. Então, quando você olha para um halogeneto de alquila, você pode perceber que na ligação carbono-bromo, eu posso fazer uma transformação molecular. Tá? É ali que é o sítio ativo da molécula. Outro é o éter, né? Também conexão de carbono sp3, e ali você tem a presença de um heteroátomo entre os 2 carbonos, que é o oxigênio. Tá? Então, onde vai ser o sítio ativo da molécula? Aonde, Emerson? No oxigênio e carbono, né? Então, na ligação carbono-oxigênio, você vai ter o sítio ativo, ou seja, ali pode haver uma cisão heterolítica e ali a molécula sofre a sua transformação. Outros são as aminas, né? Então, você tem as aminas que são classificadas em primárias, secundárias e terciárias, né? Você sabe que a partir de qualquer fórmula molecular eu posso escrever os isômeros, né? Então, se eu tiver uma fórmula molecular com a presença do nitrogênio, existe a possibilidade de escrever uma amina alifática, né? Dependendo da fórmula molecular, é claro. Então, você pode ter aminas primárias, secundárias e terciárias. Tá? Então, você vê ali que alguns livros, eles dizem que ela vem da amônia, né? Do gás amoníaco, pela perda de hidrogênio e colocação de substituintes alquila. Esse R aí é chamado de substituinte alquila, né? E aí você tem ó, a amina primária, a amina secundária e a amina terciária, tá? Com encadeamento de carbono sp3. Tá? Aqui outras aminas, olha ali a metilamina, dimetilamina. Ali você tem uma amina formada com 5 carbonos e na posição 1 você tem o grupo funcional da amina conectado ali no carbono 1. Então, por isso ela pode ser chamada de pentan-1-amina ou 1-pentanamina. Propriedades do carbono sp3. Uma propriedade importante do carbono sp3 é o quê? Quem lembra? É a torção, né? O carbono sp3 ele sofre torção na ligação carbono-carbono. Então, é uma propriedade importante. E essa torção, então você tem ali ó, a estrutura do etano, né? Então você tem ali a estrutura do etano. Ó. Você tem um CH3 ligado a um CH3, ou seja, 2 carbonos sp3 conectados entre si. E aí eu posso escrever esses carbonos no espaço. Né? Por que é importante a projeção desse carbono no espaço? Para eu poder visualizar espacialmente a posição de cada hidrogênio. Porque quando eu escrevo o etano CH3, CH3,
Eu não sei qual é a posição de nenhum dos hidrogênios. Mas quando eu coloco eles numa projeção molecular, eu consigo visualizar. Essa projeção molecular é a projeção chamada de projeção sela, né? Que eles dizem que lembra tipo uma sela de cavalo. Então, é a projeção sela. Então, você vê que você tem duas possibilidades para a projeção sela, né? O que é que você está vendo ali? Como é seu nome? Pois é, o que é que você está vendo ali naquela primeira projeção em célula? Como é que estão esses ligantes? Isso, muito bem. Então, você tem a projeção, como ele falou, né? Você tem a projeção onde os ligantes estão todos em coincidência. Quer ver? Preste atenção no desenho. Os ligantes da frente estão coincidindo com a posição dos ligantes de trás. Então, essa projeção é chamada de projeção em coincidência ou projeção eclipsada, né? Que lembra tipo um eclipse, né? Porque se você projetar uma sobre a outra, vai ficar uma em cima da outra, né? E a outra projeção em célula, os ligantes estão todos em oposição, né? Então, ela vai ser uma projeção em célula de maior estabilidade, né? De menor energia. Então, essa projeção em célula é chamada uma projeção em célula estrelada, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês o diagrama de energia. Então, você vê que realmente, né, a estrelada tem menor energia, né? Ela é mais estável, tem menor energia. Então, essa é uma característica do carbono sp3. Ele sofre torção em torno da ligação. Agora vamos estudar as projeções moleculares, né? Os carbonos sp3, eles podem ser colocados em projeções moleculares. Você tem a projeção chamada de projeção em Fischer, né? Como é essa projeção de Fischer? Fischer imaginou uma projeção aonde os ligantes da vertical estão para trás e os ligantes da horizontal estão para frente, tá? Então, você vê ali no slide que está mostrando, ó, os ligantes da vertical A e B estão para trás e os ligantes da horizontal D e C estão para frente, né? Então, aí você tem ali, ó, o butan-2-ol. Então, você vê o butan-2-ol em projeção de Fischer. Outra coisa interessante na projeção de Fischer é que na vertical vai ficar sempre o encadeamento de carbono, começando pelo carbono 1, tá? Então, na posição vertical sempre vai ficar o encadeamento de carbono. Então, você vê ali, ó, no butan-2-ol, você tem ali na parte superior da cadeia o carbono 1, o centro quiral, né, que é ali o carbono 2, carbono 3 e 4. Por que que o centro quiral ou estereocentro tetraédrico é no carbono 2? Quem sabe me explicar por quê? O que é um centro quiral? Quatro ligações diferentes, muito bem. Então, ele tem 4 ligantes diferentes, né? Então, você vê ali o carbono 2 é um carbono quiral porque ele tem 4 ligantes diferentes. Quais são esses ligantes? A metila, que está lá em cima, né? Está jogada para trás. Temos o segundo ligante, que é o hidrogênio, que está para frente. Terceiro ligante, hidroxila, que está para frente. E a etila, CH2, CH3, que também está para trás. Tá? Então, todo carbono que você olhar e ele tiver conectado a 4 ligantes diferentes, ele é um carbono quiral ou estereocentro tetraédrico. Tá? Nós temos aqui a estrutura do pentan-2-ol, quero colocar em projeção de Fischer. Então, o cruzamento das semirretas vai te identificar o carbono assimétrico. O cruzamento das semirretas é o carbono assimétrico. Então, é um carbono assimétrico que está ligado à metila
hidroxila, hidrogênio e propil, né? Ali embaixo nós temos um substituinte que é o propil ou propila. Então são 4 ligantes diferentes. Então ele é um carbono assimétrico, carbono quiral ou estereocentro tetraedro. Olha essa molécula linda aí, ó. Então você tem ali no carbono 2 os ligantes, né? As ramificações da cadeia principal. A sua cadeia principal é um ácido carboxílico, né? É um ácido carboxílico. Olha ali o grupo funcional do ácido carboxílico. Você tem a carbonila ligada à hidroxila. Então, o grupo funcional se chama carboxila, né? Então, você tem ali, ó. Na posição 2, você tem 2 ligantes, o bromo e a metila, né? E aí você pode botar em projeção de Fischer. O que é que eu falei para vocês? Que os carbonos da projeção de Fischer estão na vertical. Então, olha o carbono 1. O carbono 1 é o grupo funcional do ácido carboxílico, que é a carboxila. Carbono 2 é onde eu tenho o centro quiral. Por que eu tenho um centro quiral ali? 4 ligantes diferentes. Quais são esses ligantes? A carboxila, o bromo, a metila e a etila, ok? E aí você coloca, né, essa estrutura na projeção de Fischer. Agora veja bem, tem 2 possibilidades de eu colocar o bromo, né? Eu posso botar o bromo conectado nesse carbono 2 para a direita e para a esquerda, né? E aí isso vai gerar 2 estruturas diferentes, espacialmente são diferentes, né? Então, quando você tem a mesma conexão entre os átomos, eu mudei a conexão do bromo? Não mudei. Então, a conexão entre os átomos é a mesma conexão entre os átomos, mas espacialmente eles estão conectados diferente, eu digo que eu tenho um par de enantiômeros, tá? Então, você tem ali, ó, a projeção de Fischer mostrando o bromo para a esquerda e o bromo para a direita. Se você pegar o estereisômero da direita e tentar colocar em cima, sobrepor no da esquerda, o que é que você vai ter? Não vai superpor. Eles não são superponíveis. Eles são que nem a mão direita e a mão esquerda. Quando você põe uma sobre a outra, ela não se superpõe. Pé direito e pé esquerdo também são enantiômeros. Tá? Um é imagem especular do outro, não superponível. Tá? Então, dessa situação, eu digo que eu tenho um par de enantiômeros. Então, vamos repetir. São estereisômeros por quê? Quem é capaz de me dizer? Por que eu digo que eles são estereisômeros? Porque eles têm a mesma conexão entre os átomos. A única coisa que muda entre eles é a posição espacial do ligante. A conexão é a mesma. Se você olhar aí no slide, você vai ver que é a mesma conexão. O que está mudando é que uma hora eu botei o bromo para a direita, outra hora eu botei para a esquerda, mas ele continua conectado no carbono 2. Tá? Então, nesse caso aí, eu tenho estereisômero. E por que ele é enantiômero? Porque um é imagem especular do outro, que nem a mão direita, a mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Tá? E não são superponíveis. Se você tentar botar um sobre o outro, eles não se superpõem. Projeção em perspectiva. Tá? Essa projeção em perspectiva, ela mostra a posição espacial dos ligantes no plano, para trás e para frente. Tá? Então, você tem ali uma estrutura que é o 2-bromo butano, né? Porque você tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4.
No carbono 2, você tem um centro quiral, onde está aquela bolinha azul, é o carbono 2, mostrando os 4 ligantes conectados ali, diferentes. Tá? O hidrogênio e a etila estão no plano, o bromo está para trás ou para baixo, e o CH3 está para frente ou para cima, dependendo do ângulo que o observador coloca. Projeção em cela, já estudada, né? Só para relembrar. Então, você tem aí uma cela eclipsada, né? Porque você tem aí os ligantes em coincidência. Então, você tem a cela eclipsada de maior energia e a cela estrelada de menor energia, com os ligantes todos em oposição. Projeção de Newman, né? Como é que eu faço a projeção de Newman, né? Olha só, eu numerei os carbonos para você poder entender melhor o slide. Então, vamos lá. Então, numerei ali a projeção em cela. Olha, o carbono que está em cor rosa é o carbono 1. Aí, logo, você tem o carbono 2, carbono 3 e a metila ali em azul é o carbono 4. Todo mundo enxergou? Né? E ali eu tenho os ligantes, né, posicionados espacialmente de forma a gerar uma projeção cela. Agora eu quero colocar eles na projeção de Newman. Então, o carbono 2, tá? Dá uma mirada aí no 2. Carbono 2, ele vai ser representado por um círculo. Tá? Quais são os ligantes do carbono 2? Metila, hidrogênio e hidrogênio. Você está vendo ali saindo do círculo? Tá? E o carbono 3, ele vai ser representado na projeção de Newman por um ponto. Tá? Então, eu vou tentar projetar o carbono 3 no 2, ou seja, o ponto no centro do círculo. Tá? Você entendeu? Tá? Então, eu estou projetando, né, o carbono 3 em cima do 2. Como o 2 é um círculo, quando eu projetar o 3 em cima do 2, vai ficar um ponto dentro do círculo. Beleza, o que é que sai desse ponto? Quais são os ligantes? Metila para baixo, hidrogênio e hidrogênio para cima. Então, ali está a projeção de Newman. Como esses ligantes metila, né, eles estão formando entre si, na projeção de Newman, que ângulo ele forma entre si? 180 graus. Bem, 180 graus. Então, eu digo que essas metilas estão em posição anti. Então, essa projeção de Newman ela é chamada de anti. Agora, quando você dá uma torcida, né, você permanece, os ligantes do carbono 3 permanecem, tá vendo ali na vice? Os ligantes do carbono 3 eu não mexi, ó. A metila continua para baixo, os 2 hidrogênios para cima. O que é que eu fiz no carbono 2? Eu torci, né? Mais ou menos de 60 graus essa metila, como se fossem as 3 palhetinhas de um ventilador. Eu torci a metila. Então, agora, essa projeção estrelada, né? Todas são estreladas, se vocês repararem. Essa estrelada, quando eu coloco ela na projeção de Newman, essas metilas formam entre si um ângulo de 60 graus. Quando isso acontece, ela recebe o nome de vice. Tá? Então, é a projeção em cela chamada de vice ou gauche. Tá? Então, você vê que eu tenho aí 2 projeções estrelada, né? Que a gente já sabe que a estrelada é de menor energia. Só que dentro dessas estreladas, eu tenho uma de bem menor energia, como se estivesse no meu poço de potencial energético, que é a anti, porque as metilas elas estão muito afastadas. Na vice, elas estão próximas, né? Através de um ângulo de 60 graus.
Então, quem tem mais energia? É a estrelada vice, tem maior energia. Quem tem menor energia? A estrelada antes. Ok? Agora, passando da projeção de Fischer para a projeção Sela. Nós já estamos finalizando. Como é que eu passo da projeção Fischer para a projeção Sela? Tá? A projeção Fischer, ela retrata uma célula eclipsada. Quer ver? Vamos relembrar. Na Fischer, a metila das partes da ponta da cadeia, né? A parte terminal da cadeia, elas estão para onde? Para baixo, lembra? Os ligantes da vertical em Fischer são para baixo. Os ligantes da horizontal são para cima. Então, veja bem, a metila, ali na projeção de Fischer, as duas estão para baixo. Então, se eu jogar uma célula, ali eu vou botar, olha, metila e metila para baixo. Hidrogênio e hidroxila para cima. Hidrogênio e hidroxila para cima. Então, você vê que a projeção de Fischer é uma célula eclipsada. Então, eu posso passar, né, se eu estou fazendo uma reação química e eu coloco meus produtos dessa reação, eu quero os produtos da reação numa projeção de Fischer, então a estereoquímica da reação com certeza vai me dar o produto em projeção o quê? Estrelada, porque o produto tem que sair de forma estável. Então, ele vai me dar o produto em estrelada. Mas eu não quero o produto em célula estrelada, eu quero o produto em Fischer. Aí eu tenho que sair da célula estrelada para a célula eclipsada para depois escrever a projeção de Fischer. Alguma pergunta? Quem não entendeu? Agora eu vou escrever 3 estereisômeros em projeção de Fischer. Então, você vê aqui, a primeira coisa que eu quero que você me diga é quantos centros quirás tem nessa estrutura. Vamos lá, gente. Quantos centros quirás tem na estrutura? Carbono assimétrico, centro quiral ou estereocentro tetraedro? 2, muito bem, tem 2, tá? Tem um no carbono 2, né? E tem um no carbono 3, né? Carbono 2 e 3 tem centro quiral. Quantos carbonos eu tenho nesse encadeamento? 4, muito bem, 4, porque nos carbonos 2 e 3 eu tenho centro quiral. Aí, vê bem, ó, eu vou escrever 3 estereisômeros. Tá? Por que eu estou escrevendo 3 estereisômeros? Porque eu estou fazendo a mesma conexão entre os carbonos, né? Então, você vê que o cloro está ligado no carbono 2 e 3, nos 3 estereisômeros, eles continuam ligados no carbono 2 e 3. Então, a conexão entre os átomos é a mesma. O que é que muda? A posição dos ligantes. Então, por isso é estereisômero. Agora, nós vamos analisar esses estereisômeros, né? Então, você vê que ali no primeiro estereisômero, eu tenho os 2 cloros voltados para o mesmo lado da molécula. Só que nessa situação, eu não posso chamar de cis, nem pensar, é um erro gravíssimo. Tá? Porque cis e trans eu só uso quando eu tenho carbono sp2, né? E esses carbono sp2 têm que apresentar os ligantes diferentes, né? Cada um deles. Ou então eu tenho um anel com 2 ligantes, aí eu tenho cis e trans. Ok? Então, nesse caso aí, que é carbono sp3, como é que eu vou diferenciar? Então, o que é que os químicos fizeram? Eles associaram a eritrose e a treose. Então, os cloros voltados para o mesmo lado lembra a eritrose. Só que na eritrose é hidroxila, né? Então, veja bem,
essa estrutura aí, com os dois cloros voltados para o mesmo lado da molécula, eu digo que ela é éritro. Éritro, lembrando a eritrose. Tá? Então, se eu for escrever o nome dessa molécula, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever éritro, que aí eu já sei que os cloros vão estar para o mesmo lado, ponho entre parênteses, passo um hífenzinho e ponho érito 2,3 de clorobutano, né? Porque os cloros estão na posição 2 e 3. Ok, mas eu posso escrever de outra forma. Os cloros, cada um em um lado da molécula. Aí, como é que eu chamo nessa situação? De treo, associando a treose, tá? Então, nesse caso que os cloros da posição 2 e 3, então em lados opostos da molécula, né, em lados contrários, eu chamo de treo. Então, como ficaria o nome dessa estrutura? Treo, lembrando a treose, né, entre parênteses, o hífen 2,3 de clorobutano. Agora, veja bem, a posição, o esterisômero treo, ele tem a sua imagem especular. Então, se eu botar um espelho plano ali, eu tenho a imagem especular do treo, 2,3 de clorobutano, né, não superponível. Então, nesse caso, eles formam o quê? Um par de enantiômeros, né? Então, por que ele forma um par de enantiômeros? Exatamente. Então, essa imagem é uma imagem especular não superponível. Ok. Então, é um par de enantiômeros. Agora, ali, ó, vamos dar uma olhadinha ali naquela estrutura, no primeiro esterisômero, na forma éritro, né, os cloros para o mesmo lado. Você pode passar um plano de simetria ali. Se você passa um plano de simetria ali, o que é que você nota? A parte de cima igualzinha à parte de baixo, certo? Então, quando isso acontece, tá, eu digo que eu tenho uma substância meso. Agora, veja bem, se ela tem uma simetria, preste bem atenção nisso, que você já estudou isso no ensino médio. Se ela tem uma simetria, ela não desvia o plano da luz polarizada quando colocada num polarímetro. Então, eu coloquei essa estrutura num polarímetro, o plano da luz polarizada não vai se movimentar. Significa o quê? Que ela não tem atividade ótica, que ela é oticamente inativa. Por quê? Porque ela tem um plano de simetria, tá? Agora, o que é que faz, surgir esse plano de simetria? São os ligantes. Vocês viram que os ligantes ali do carbono 2 e 3, eles são iguaizinhos? Olha, qual é o ligante do carbono 3? Metilacloridrogênio. Qual é o ligante do carbono 2? Metilacloridrogênio. Então, os ligantes do carbono 2 e 3 são os mesmos. Então, isso faz com que surja, né, com que nasça esse plano a possibilidade desse plano de simetria na molécula. Tá? Então, ela é uma substância meso-oticamente inativa. E esse par de enantiômeros, essa estrutura, ela tem simetria? Não, ela é assimétrica, eu não tenho plano de simetria, né? Então, o que acontece quando uma estrutura é assimétrica? Ela desvia o plano da luz polarizada. Toda estrutura assimétrica desvia o plano da luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Ela vai ser ou destrógera ou levógera. Então, aí você está diante de uma substância oticamente ativa. Esses dois esterisômeros são oticamente ativos. Por quê? Porque todos dois são estruturas assimétricas. Então, por isso, eles formam um par de enantiômeros. Tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá? Deixa eu ver para quem. Para você. Como é seu nome?
Danilo, a estrutura 1, tá? A primeira estrutura, ela é imagem especular da estrutura 2? Não é, né? Então, todo mundo percebe que a estrutura 1, ela não é a imagem especular da estrutura 2. São dois enantiômeros, mas um não é a imagem especular do outro. Tá? Quando isso acontece, eu digo que essas estruturas são diasteroisômeros. Tá? Então, a estrutura 1 e a estrutura 2, a segunda estrutura, são o quê? Diasteroisômeros. Certo? Entenderam por quê? Porque uma não é imagem especular da outra. A mesma pergunta eu faço a estrutura 1 e 3. Também é um diasteroisômero, um par de diasteroisômero. Tá? Por quê? Porque a 1 não é a imagem especular da 3. Essa aí é a sugestão de leitura, tá? Então, você vai fazer sugestão de leitura. Eu esqueci de pôr o meu livro aí, mas vocês sabem que ele está lá no blog, né? Então, vocês podem ver, tudo que eu falei tem lá no livro, tá? Que está no blog. E tem esses livros e esses artigos aqui que eu queria que você lesse. Você tem um artigo da Química Nova na Escola, tá? Que é sobre o carbono. Você tem a ligação química, abordagem clássica ou quântica, que eu gostaria que você desse uma lida. Tem os livros da Bruce, tá? E o livro do Solomons também, lá, que vocês podem pegar na biblioteca e dar uma lida. Tá? Então, por hoje é só.